O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos já adiantados na terceira semana do Advento, e esta semana do Advento nós somos assim chamados a ecoar o mistério que ontem celebramos, que é o mistério da alegria de Deus. A alegria de Deus que chega a tal ponto que derrama-se sobre a humanidade e restaura. Em todas as leituras praticamente, nós notamos a ação de Deus que vinha curando, restabelecendo, restaurando assim a humanidade daquilo que lhe ocasionava alguma opressão. Se recordarmos o Evangelho de ontem, recordamos Jesus que passa dizendo a João Batista, ou melhor, aos discípulos de João Batista, quando ele o questionava se deveria esperar outro. E ele mesmo dizia, o Senhor dizia: dizei a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E esta passagem do Evangelho para dizer desta alegria de Deus que vem ao nosso encontro e vem também para nos convidar a participar desta alegria conforme a justiça que vai nos guiando. Hoje, na Palavra de Deus, nós, assim, ecoando este mistério do domingo da alegria, Gaudete, olhamos para este salmo em que nós vamos fazer um pedido a Deus muito honesto, muito sincero, que necessita, sobretudo, de muita humildade da parte humana para fazer este pedido. O salmista vai nos dizer: fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. É um eco bonito da liturgia de ontem, em que hoje somos convidados também a participar da alegria de Deus e pedir a Ele esta graça de conhecer a estrada dEle. E conhecer a estrada dEle, segundo o próprio salmista, nos dirige por algumas palavras muito bonitas. Primeiro, a palavra da verdade. A verdade que humildemente deve cair ao nosso coração. A verdade de Deus não é sustentada pela presunção do nosso saber científico, técnico, ou às vezes até pela nossa própria sabedoria. Não, é uma verdade que vem ao nosso encontro e que o nosso coração deve estar assim disponível, como se fosse aquela manjedoura própria para acolher Jesus. Esta manjedoura e esse pedido é o estado do nosso coração para bem celebrarmos este tempo da terceira semana do Advento,
e pedir a Deus essa graça de participarmos também da sua justiça. A justiça de Deus que se revela por meio de caminhos, por meio da misericórdia e por meio da própria justiça. Esta verdade que vem ao nosso encontro para que a gente possa perceber qual é o desígnio, qual é a vontade de Deus para a nossa história, para o nosso caminho. Todos nós somos convidados a fazer este pedido. Afinal, o tempo do Natal é um tempo de acolher novamente esta palavra que se faz carne, esta verdade, esse remete, como diz a palavra hebraica, para conhecer os caminhos de Deus. Hoje nós encontramos no Evangelho e na primeira leitura uma tensão muito bonita. No Evangelho nós encontramos aqueles anciãos do povo que já tinham a sabedoria que vinha da sua própria tradição, mas questionavam Jesus sobre algo fundamental, sobre a sua autoridade. Quem vos deu esta autoridade, Jesus? Então ele vai dizer: se vocês são capazes de me responder, se o batismo de João era de Deus ou dos homens, eu te respondo. Queridos, esse embate dessas duas palavras dos anciãos com Jesus é para que nós assim prestamos atenção à nossa própria caminhada espiritual. A nossa caminhada espiritual também é marcada por conhecimentos, é também marcados por aprofundamentos, mas nós nunca devemos nos colocarmos assim completos diante de Deus, como se tivéssemos fechados, cristalizados. Por mais bonito que o nosso sistema, por mais bonito que o nosso pensamento, por mais belo que a nossa própria espiritualidade possa sim ter alcançados, porque Deus sempre vai dizer a sua verdade, independente se no meio da própria fé ou se no meio de outras regiões. É isso que mostra a primeira leitura, retirada dos livros dos Números, quando um profeta que não pertencia ao povo de Deus, vamos dizer que ele era um profeta fora do sistema, um profeta em que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus que peregrinava com suas tendas. Naquele momento, Deus toma o seu coração e revela para este homem, que não fazia parte do povo de Deus, que estava ali pronto para lançar uma maldição ao povo, ele mesmo vai se reconhecer: homem que tem olhos abertos, daquele que ouve as palavras de Deus. E assim vai fazer um grande elogio, como diz o livro de Números, vai escancarar um poema em favor de Deus, participando do seu espírito, da sua alegria, em favor também de seu povo. Balaão é um profeta em que, mesmo tendo dentro de sua missão um contrato de amaldiçoar, de se corromper diante do povo de Deus, Deus mesmo toma a sua boca e fala por ele. Fala dessa beleza do seu povo e fala também dessa profecia que, para o seu tempo, embora ele mesmo vai dizer que não estava próximo, uma estrela surgiria de Jacó e o cetro permaneceria em Israel. Isso para dizer desse preparo natalino que estava para acontecer ainda já no Antigo Testamento, em que Deus já prometia para este determinado povo que ele mesmo deixaria o seu cetro, ele mesmo estava prometendo uma estrela, que é a estrela que representa o próprio Jesus. Hoje, nessa Eucaristia, nós também devemos pedir a atenção de Deus, recuperar essa virtude do salmista, que nos indica o caminho da humildade, para reconhecermos Deus em todos os lugares, reconhecermos Deus
em muitas bocas que muitas das vezes não fazem parte de nossos sistemas e de nossas compreensões. Temos a presença de Deus, o seu Espírito derramado sobre a humanidade, para que nós possamos assim perceber este Espírito que fala por tantas bocas e que nós devemos fazer da nosso exercício espiritual, da nossa fidelidade à fé, como um caminho de nos sensibilizarmos, para assim reconhecermos esse mesmo Espírito de verdade, de justiça, que nos dirige a um caminho de humanidade e de cuidado, a esta atenção em tantas bocas que assim querem dizer também a verdade no nosso tempo e na nossa história. Quero pedir a Deus esta graça nesta Eucaristia, que a sua própria igreja, nós que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o memorial do Senhor, aqueles que também se alegram por participar da escuta atenta da palavra de Deus, que também nós sejamos capazes de não só defender uma posição de nossa fé, que é importante saber reconhecer a verdade que este mesmo Espírito também falou na boca de tantos outros homens, de tantas outras mulheres, conferindo assim num caminho honesto, de fé, de verdade, daquilo que Deus pede ao coração humano, mas que nós não fiquemos presos a estes tantos grandes sistemas, como se fosse a verdade acabada, não. Peçamos a Deus essa graça de perceber a sua continuidade, o seu movimento, esta autoridade que foi dada também à igreja, essa autoridade de Deus que fala de tantas bocas e de tantos lugares para reconhecermos este Espírito de verdade que conduz a humanidade num bom caminho. Pedir a Deus que, sobretudo, aqueles também que têm o poder, não fiquem cegos a esta forma de exercício, que é uma autoridade dada também a cada um, seja a autoridade civil, seja a autoridade jurídica, seja a autoridade também religiosa, mas para que todos nós, exercendo essa capacidade, sejamos capazes de corresponder primeiramente à verdade, a verdade que guia. Diz Agostinho que quem tem medo de perder o poder é porque já perdeu a verdade. Peçamos a Deus que nesta Eucaristia o nosso coração se alegre e se prepare continuamente na preparação do Natal do Senhor, a solenidade do nascimento de Jesus, para que o nosso coração esteja cada vez mais preparados para continuar seguindo o caminho da verdade, o caminho da justiça, que nos requer um coração humilde, que requer de nós um coração que se pareça com esta manjedoura, a manjedoura que está aqui, preparada no presépio, diante do altar, no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, e também aí na sua casa, este presépio que significa este coração humilde, capaz de acolher a palavra de Deus e seu Santo Espírito, discernindo a vontade de Deus nos sinais de nossos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos humildemente elevar a Deus esses pedidos também que temos no coração, os nossos pedidos individuais, nossos pessoais, também comunitários, com esse momento de prece, a fim de que também nós possamos repetir aquilo que o salmista tem no seu coração. Fazei-me, Senhor, conhecer vossos caminhos, vossa verdade.